Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre muita coisa do Fluminense. Eu já abro, inclusive, falando sobre Marcelo. Gabriel, Marcelo tá treinando, não tá treinando? Até vieram lá no grupo dos padrinhos mandar mensagem e falar: pô, Gabriel, Marcelo não tá treinando não, né? Aí eu falei: cara, não vi ninguém publicando sobre o Marcelo não treinar. Enfim, chamaria atenção. A gente tem ótimos repórteres que apuram bastante coisa lá sobre o Fluminense. No final das contas, eu perguntei até, falei, cara, mas da onde que surgiu? E aí falaram até que o perfil lá do Cauã, né, que era o antigo Dr. Tele lá no Twitter, tinha colocado essa informação. Eu falei, olha, me parece que é muito mais uma questão dele não ter visto fotos lá onde o Fluminense coloca, né, na sua rede social, o Flick, coloca as fotos do treinamento e ele não ter visto fotos do Marcelo lá. Apesar dele estar dizendo que o Marcelo não treinou, me parece que é muito mais uma análise dessas fotos, só que às vezes acontece de não colocar, alguma coisa assim. Bem, o Vitor Lessa trouxe informação. Segundo o Vitor Lessa, apesar do Marcelo não aparecer lá na rede social onde o Fluminense posta as fotos do treino, o jogador tá treinando normalmente, não tem qualquer tipo de problema, enfim, e tá ali praticamente confirmado pro jogo do próximo sábado. Só pra vocês terem noção aí de que rede social que é essa, todo mundo tem acesso, tá, né? Só pra jornalista ou só pra alguma coisa, não, ó, tá aí, ó, é o Flick, é uma rede social específica pra fotos, onde o Fluminense posta foto de tudo, ó, por exemplo, Sub-17, Fluminense Ceará, você vê aqui nos álbuns, ó, tem todas as fotos ali de FluFest, de treinamentos aqui, ó. Treinamentos do dia 27, né? O treinamentos dessa quinta-feira. Segundo o Vitor Lessa, por que não aparece aqui, alguns jogadores não aparecem, o Marcelo não aparece? Porque foi postado foto só do aquecimento dos jogadores. Vocês estão vendo aí, ó, só do aquecimento. Não foi postado foto dos treinamentos, este foi fechado e aí, enfim, nem foto tiraram, obviamente, para também não correr risco de vazar alguma coisa. Então aqui, ó, todos os jogadores apenas aparecendo aqui, alguns até que estavam bastante sumidos, inclusive, né? Esse daqui, por exemplo, fazia muito tempo que eu não via, era o Nascimento. Enfim, mas é por isso que o Marcelo não apareceu nas fotos, mas segundo o Lessa, tá tudo ok com o Marcelo, ele vem treinando normalmente com o elenco e deve estar no campo nesse sábado, depois de amanhã, na partida. Segunda notícia deste vídeo, que é o momento, inclusive, onde você aperta o like aqui embaixo se você estiver gostando. Se você quiser se inscrever aqui embaixo também, você vai se juntar com uma galera muito boa que assiste os vídeos do Raiz Tricolor. Então dá essa moral. Aqui embaixo também tem um botão escrito Seja Membro, onde você pode ser membro do canal, apoiar o canal com vários valores, né, que vão desde R$2 até R$40. E aí tem várias escalas ali, os preços maiores, você tem direito a sorteio, participar de um sorteio de coisas oficiais do Fluminense e, enfim, participação em live, vídeo exclusivo. Eu, inclusive, lancei um vídeo exclusivo pra galera que me acompanha falando um pouquinho sobre a repercussão do caso Marcelo, enfim, de retaliação e tal, de algum tipo de coisa que eu sofri. Foi o vídeo dessa semana de membros. Por sinal, se você é membro e assistiu o vídeo, a partir do Se Habla é Bom, tem o vídeo exclusivo já. Muito obrigado aí pela tua audiência. Vamos lá, cara. Segunda notícia, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre... É até complicado ficar falando disso. Mas vamos lá, tá? A gente vai falar sobre Vitor Mendes. Segundo o GE. Globo, Vitor Mendes foi convocado para depor no STJD. A matéria, ela foi feita pela Nádia Mauad, que é quem tá cobrindo essa questão lá em Curitiba, né? O Curitiba tem alguns jogadores, tanto no Atlético quanto no Coxa, que foram também indiciados, estão sendo indiciados, enfim, estão sendo ouvidos, e do Rafael Zarco. O que diz na matéria, tá? Pra gente pegar aqui a parte que mais interessa a gente. O Vitor Mendes é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima de jogadores envolvidos em esquema de apostas. 10 jogadores, Vitor Mendes e mais 9, vão ser ouvidos no próximo dia 8 de agosto, no dia inclusive do jogo de volta das oitavas da Libertadores entre Fluminense e Argentino Júnior, vão ser ouvidos pelo STJD. Bem,
o Vitor Mendes é um desses jogadores e, segundo o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, essa intimação ali que está sendo entregue aos jogadores é para os jogadores prestarem esclarecimentos sobre dados importantes do inquérito, tá? Então, assim, já teve jogador que, como Eduardo Bauerman e uma série de outros jogadores que já foram ao STJD, foram indiciados pelo Ministério Público, etc., foram à STJD e deram depoimento, e alguns foram banidos do futebol, outros pegaram uma suspensão pequena, outros estão suspensos, mas estão podendo jogar fora do Brasil, enfim, uma série aí de jogadores. Dessa vez, junto com o Vitor Mendes, estão indo Nino Paraíba, que acabou de ser anunciado pelo Paysandu, estava no Ceará na época, Pedrinho, que era do Atlético Paranaense e hoje tá no Shakhtar, e aí vai ser muito interessante porque o cara tá lá fora, né, tá na Ucrânia, assim como o Richard que tava no Ceará na época, mas é aquele ex-Fluminense, que agora tá na Turquia, no Alanyaspor. Ou seja, são jogadores que estão lá fora e que vão ver se eles vão vir prestar depoimento, como é que vai funcionar, né? Natan, ex-jogador do Avaí, não é o do Fluminense, o Aleph Manga, do Coritiba, Diego Porfírio, que era do Coritiba, hoje está no Desportivo Aliança, de Alagoas, Brian Garcia, que está no Del Valle hoje em dia, mas era do Atlético Paranaense, Dadá Belmonte, que está no América Mineiro, mas era do Goiás, e Natan, esse sim, que era do Fluminense e hoje está no Grêmio. Esses jogadores não foram denunciados na Justiça Comum, tá? Quer dizer, nem todos, o do Fluminense não foi, mas não foram denunciados no STJD para pegar punição. Eles estão sendo só chamados para prestar esclarecimentos, beleza? Então, assim, vamos ver o que vai ser do Vitor Mendes. Tá claro que o jogador, né, não poderia estar atuando pelo Fluminense, né? Acho que isso tá mais do que claro. Porque o jogador, imagina, se no dia do jogo de volta da Libertadores ele tivesse que estar lá prestando esclarecimento no STJD. Não teria cabeça para jogar. Enfim, vamos acompanhar de perto, porque até então interessa ao Fluminense, já que o jogador pertence ao Fluminense por empréstimo até dezembro. Seguindo com o vídeo, a gente fala sobre Alan. Segundo a matéria do Thiago Lima, no GE. Globo, o Fluminense liberou o Alan para procurar um novo clube e negociar a rescisão. Após melar uma negociação com um clube chinês, o atacante foi dispensado dos treinamentos e, segundo a matéria do GE. Globo, Alan foi informado que não está mais nos planos do Fluminense, foi liberado para procurar um novo clube e estão negociando, Fluminense e Alan, uma rescisão em comum acordo do contrato que iria, né, ou vai até julho do ano que vem, ou seja, teria mais um ano. Assim, cara, é uma parada que eu detesto ter estado certo, no caso do Alan. Porque é um jogador que eu achava legal retornar, fui defensor de um retorno dele durante um bom tempo, porque o cara saiu daqui identificado, e na Europa ele tinha rendido em ambientes pequenos, né? Tipo, ele foi, nossa, um grande goleador na Áustria, tem uma média de gols absurda, mas jogando no melhor time da Áustria, e era a Áustria. Ali em 2016, 2017, ele tem uma escolha de que é ganhar dinheiro. Ele poderia ter jogado em clubes menores de mercados maiores na Europa, né? Ter jogado num time menor da Alemanha, tá ali perto da Áustria, inclusive, talvez num time de meio de tabela, mas ele escolheu ganhar dinheiro. Foi pra China, passou 6 anos na China, e aí quando retornou ao Fluminense, eu já tinha um pé atrás. Porque a gente não tá falando só de qualidade física, de tempo para poder... É de muito tempo jogando futebol pouco competitivo e com poucos jogos. Atuando poucas vezes. O Alan não jogava 30 jogos por temporada durante quase 10 anos da sua carreira. É outro ritmo. É outro futebol que é disputado. Alan era um bom jogador, mas o físico se impôs. E claramente não deu certo no Fluminense. Quando ele chegou, eu até falei, cara, torço muito pra dar certo, pode ser que dê certo, mas ele tá muito tempo na China, tem que tomar muito cuidado com isso. E quando vira o ano, a mesma coisa, eu não tinha expectativa nele pra esse ano, ele guardou seus 2 golzinhos, né, no ano, contra o Fortaleza e contra o Resende, mas ficou bem óbvio que ficar com ele por mais um ano não iria funcionar. Agora, o resultado é o seguinte, enquanto o Alan não achar outro clube, o Fluminense tem que pagar o salário dele. Ele está liberado dos treinamentos, mas não significa que ele para de receber. Até ele achar outro clube, o Fluminense tem que continuar pagando. Tomou um prejuízo gigantesco, né, em toda essa negociação do Alan, que tinha um salário
alto para os padrões até mesmo do Fluminense, entre 600 e 700 mil reais por mês. É muito dinheiro que foi despejado nessa negociação, que eu acho que ela só não é mais criticada em respeito à história do Alan no Fluminense. A verdade é essa. Eu aqui não me coloco numa posição de crítica mais forte, e acho que você aí também, torcedor, porque você sabe que o Alan não tá de sacanagem. O Alan não tá de sacanagem. Não é um jogador que você critica porque ele tá... Ou porque... Não, você queria muito que desse certo. Não é um jogador que quando veio você tava puto porque ele veio. Não, no geral é isso. A crítica só não é mais forte pelo apelo afetivo. Mas a real é que foi uma das piores negociações da gestão Mário Bittencourt. Se a gente considerar só o segundo mandato dele, né, começou no final do ano passado, né, então essa seria do primeiro mandato ainda. Mas foi uma das piores no sentido custo-benefício, porque se você tirar o lado afetivo, não sobra praticamente nada, em que pese ele ter feito gol no ano passado, mas foi, segundo o pessoal do podcast 45 Minutos, o AGI, né, artilheiro dos gols inúteis, porque os gols do Alan foram contra o Juventude, que foi 4-0 o jogo, contra o Fortaleza, num jogo em que a gente tomou 4-2, e contra o Resende, num jogo que foi 2-0, e ele fez o segundo gol no último minuto. Ou seja, nem os gols não chegaram a ser importantes. Uma pena, mas deu completamente errado. Vamos torcer pro Alan achar um clube rápido, né? Porque daqui a pouco também as janelas por aí fecham e a gente fica com esse prejuízo. Vamos lá, tá? Vamos fechar aqui o vídeo falando sobre Gabriel Pirani. Isso porque Pirani foi anunciado pelo DC United, lá da MLS, campeonato americano de soccer, né? Campeonato dos Estados Unidos de futebol. O Gabriel Pirani foi anunciado pelo time da capital americana e... Vamos lá, tá? Só é bom a gente esclarecer, porque tá uma guerrinha aí de dois lados. É bom a gente esclarecer uma coisa. Primeiro, logo assim que o Gabriel Pirani saiu, o Caio Blois, lá na Trivela, publicou logo pouco depois, que foi o primeiro ali a publicar, de que, até abri aqui a matéria da época, foi no sábado, no dia do aniversário do meu filho, inclusive, pertinho, eu já tava tendo a festa de aniversário dele. O aniversário dele não é nesse dia, né? No dia 15 de julho, não é antes, mas esse foi o dia da festa. E aí foi escrito na matéria o seguinte: Pirani vai pro DC United, e aí tá aqui dito o seguinte: ele estava cedido por empréstimo até o final da temporada. Como compensação, o Flu receberá uma taxa de vitrine. O Fluminense terá direito a 10% dos 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares pela venda. Ou seja, o Fluminense recebe cerca de 250 mil dólares. E aí, na matéria antes também, dizia ali de que o Pirani estava sendo vendido para o clube americano. E não foi bem assim. Depois, numa matéria do Iago Rudá, que é do GE. Globo, que é um jornalista que cobre o Santos, né, diz que o Santos emprestou o Gabriel Pirani ao DC United. Ou seja, aí todo mundo ficou bem assim. E agora o DC United também divulgou que o Pirani tá vindo por empréstimo do Santos. E aí todo mundo ficou, peraí. A gente liberou o Pirani para ele ir para os Estados Unidos, porque ele pediu para ser liberado e tal, ele estava emprestado, mas pra gente ganhar uma taxa de vitrine, R$1 milhão. E aí, se é por empréstimo, a gente não ganha nada. A gente liberou só de otário? E não foi bem assim. Qual que é a lógica, tá? Que foi publicada pelo Iago Rudá também há mais de uma semana já no GE. Globo. E aí também assim, aí teve gente que na hora que saiu o empréstimo falou, mas não era venda? Como é que é empréstimo agora? Tava mal informado. Aqui no Raiz Tricolor, quem assiste o Raiz Tricolor já sabia disso há mais de uma semana. Então eu tô repetindo aqui pra você. Qual que foi a parada? O Pirani foi emprestado pro DC United agora, mas existe uma cláusula de obrigação de compra. O empréstimo até o final da temporada, o final do ano, mas tem ali uma opção, uma obrigação de compra do DC United para com o Santos, de 2 milhões, cerca de 2 milhões de dólares. E aí, qual que é a parada? Se o Fluminense tem 10% disso, vai ficar ali com cerca de 200 mil dólares dessa transferência. Qual que é a parada? Por que é empréstimo, mas dão como certa venda? Provavelmente para driblar ali o fair play financeiro do tipo, o DC United tem o dinheiro para contratar o Pirani, mas ele só pode encaixar essa contratação no ano que vem. Então ele pega o empréstimo, a obrigação de compra e no final do ano vai comprar o Gabriel Pirani. Entendeu? É meio que essa lógica. Nos lugares onde tem fair play financeiro, tem esses dribles. O cara vai ser contratado agora e aí tá lá no contrato dele. Se ele respirar o ar de Washington, o DC United é obrigado a comprar. E aí, ou seja, ele pisou em Washington. Fez assim, o DC United, nossa, vou ter que comprar no ano que vem.
E aí só gasta o dinheiro do ano que vem. Porque nessa temporada ele não tem como justificar o gasto nessa contratação. Ficou meio confuso, mas para quem entende de fair play financeiro vai entender. Mas a lógica é basicamente essa. O jogador está sendo liberado e o Fluminense provavelmente só recebe essa taxa de vitrine no ano que vem. A não ser que aconteça algo muito absurdo com o Pirani, tipo assim, ele se lesione, não passe exames médicos, algo desse tipo, o jogador vai sim ser vendido lá para os Estados Unidos, mas na temporada que vem, e o Fluminense recebe a taxa de vitrine. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Ah, não. Valeu não. Você achou que ia ficar sem a propaganda do OneFootball, né? Ah, teve gente que saiu, cara. OneFootball, baixa o aplicativo, tá aqui embaixo. Você podia estar muito bem informado sobre essa situação toda e tá aí moscando. Baixa o OneFootball, tenho instalado aqui no meu celular também, ó. OneFootball. Ih, tá bem colorido, até não tinha aberto ainda desde que tava colorido, não. Aproveita, o link tá aqui embaixo na descrição. Agora sim, até a próxima. Valeu.